Eu estava em Afuá, no arquipélago do Marajó, quando fiz a entrevista mais difícil de toda a minha vida. Cheguei a chorar. E muita gente imagina que o jornalista ele tem os maiores problemas na profissão quando ele precisa entrevistar uma autoridade. É ali que bate o nervoso. Quando ele tem que entrevistar um grande artista, é ali que ele treme na base. Para mim nunca foi. Nunca tive medo de falar com artistas, nunca tive medo de falar com autoridades. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre propósito de vida, sobre a pergunta que você tem que se fazer para saber se você está no caminho certo da sua vida. Antes de mais nada, meu nome é Eric Mota, eu sou jornalista, trabalho em um dos maiores grupos de comunicação do sul do Brasil e por aqui você vai ver eu falando sobre bastidores das reportagens, vai ver eu falando sobre dicas de comunicação e também vamos conversar um pouco sobre a vida. Eu parei aqui o carro antes de chegar na TV porque eu estava lembrando dessa história. Eu trabalhava na TV Evangelizar, fui até Afuá. É uma ilha que fica no Pará, mas para ir para lá foi melhor a gente ir por Macapá, porque ali tem um barco chamado Voadeira que faz em 2 horas, e por Belém eu teria que ir num barco que demoraria algo em torno de 8 horas a viagem. E lá é um lugar muito pobre. Eu lembro que no cemitério, a cada 2 lápides de uma pessoa adulta, tinha uma lápide de uma criança pequena. Foi um lugar muito difícil de fazer o meu trabalho. Eu vou deixar o link desse documentário aqui se você quiser ver. E eu fui conversar com um pai de família. Esse homem tinha perdido a esposa, ele tinha 4 filhos, um dos filhos tinha um problema de epilepsia. Ele não sabia nem o nome da palavra epilepsia, ele não sabia o que o filho dele tinha. Ele só sabia que ele não conseguia trabalhar porque o filho do nada começava a ter um quadro de epilepsia, que ele chamava de tremedeira, caído no chão e se debatendo. E eu lembro que nesse dia, conversando com esse cara, meu olho encheu de lágrima e eu tive que me afastar pela primeira vez de um entrevistado para poder chorar. Eu terminei as perguntas, agradeci, falei pro cinegrafista, pega as imagens dele, por favor. Falei pro entrevistado, eu já volto, e saí para chorar. Porque o homem não tinha como comer, não tinha o que fazer, ele vivia de umas doações. Às vezes ele levava o filho para pescar, porque ele era pescador, só que aí o filho passava mal, era muito difícil a situação dele. E nesse dia eu percebi que eu estava fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Eu li um livro uma vez, do Hilke, que é Cartas para um Jovem Poeta. Nesse livro ele faz uma pergunta. Um jovem que queria ser escritor começou a trocar cartas com José Maria Hilke, que era um grande poeta da época. E esse jovem, nessa troca de cartas, perguntava como que ele saberia se ele seria de fato um poeta, se ele teria esse dom dentro dele, se é isso que ele deveria fazer da vida. Ao que o Hilke respondeu: se você parar de escrever agora, se você não escrever mais nenhuma linha na sua vida, para o resto da sua vida, você vai morrer, vai faltar o seu ar, seu coração para de bater se você não for um poeta. Se a resposta for sim, então você é um poeta. Se a resposta for não, você não deve ser um poeta. Foi, claro, com outras palavras, eu estou parafraseando, mas isso eu levei para a minha vida. E nesse dia em Afuá, eu percebi que meu coração pararia de bater se eu não trabalhasse com isso, com comunicação, transformando vidas através da comunicação. Eu vivo na utopia de mudar o mundo através da comunicação. Eu acredito que eu mudo o mundo quando eu me conecto com vidas, como a sua, como daquele senhor. E eu acho que essa pergunta você precisa se fazer para você saber se você está no caminho certo da tua vida. Olha para dentro de si e fala: se eu parar de fazer o que eu estou fazendo hoje, eu morro. Se você não morre, se você não vai sentir depressão, se você não vai perder o brilho da vida, claro que morrer aqui é uma coisa metafórica, se você não vai sentir o brilho da vida, se não vai te faltar o ar, talvez não seja esse ainda o propósito da tua vida. Mas Eric, o meu trabalho é só para pagar as contas. Eu trabalho como assistente administrativo, eu odeio o que eu faço. Eu trabalho como motorista, eu odeio o que eu faço, mas eu tenho que fazer para pagar as contas. Às vezes, no mundo capitalista, a gente realmente vai trabalhar para pagar as contas. Só que você tem que ter um propósito para além disso.
O seu propósito, então, é dar uma casa para tua mãe, é comprar tua própria casa, colocar teus filhos na faculdade. E aí, você vai infartar se você não fizer isso? Você vai sofrer de depressão se você não fizer isso? Então siga. Eric, mas eu ganho dinheiro, eu viajo, eu até gosto do meu trabalho, mas a minha vida, eu sinto que está faltando alguma coisa. Talvez você não tenha que mudar necessariamente o seu profissional. Talvez você precise encontrar um propósito. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que eu dou mentoria de comunicação, em que o propósito da vida dela é cuidar das crianças da igreja. Esse não é o trabalho dela. Mas ela encontrou ali o propósito de vida. E foi depois dela encontrar isso que essa pessoa descobriu que, na verdade, não é só cuidar das crianças, ela gosta de cuidar de pessoas. E foi aí que ela foi se especializar e hoje ela é uma terapeuta. Você entende? Às vezes, quando você vai buscar um hobby, que é aquilo que vai te sustentar, é aquilo que vai te dar a força para levantar, de repente a força para você é seguir no teu trabalho que você odeia. Às vezes é esse hobby que vai te dar um caminho para você encontrar a tua felicidade. Esse vídeo é sobre a entrevista mais difícil que eu fiz, mas é mais que isso, é sobre como encontrar o propósito da tua vida. Eu acredito fortemente que a comunicação ela tem o poder de transformar os mundos, inclusive o mundo de quem sabe aplicar uma boa comunicação. Se você é um bom comunicador, você consegue transformar a sua carreira, você consegue impactar a vida das pessoas ao seu redor. E é por isso que eu resolvi ensinar comunicação. Falar de comunicação no YouTube, no Instagram, falar de comunicação no Método Zero à Direita, dar palestras, dar mentorias, é isso que eu aprendi que me movimenta, porque eu descobri que assim eu transformo pequenos mundos. Quando eu transformo a vida de uma pessoa, eu transformo o mundo dela. Ao transformar o mundo dela, de certa forma, eu transformo um pouquinho o mundo. Você deve ter visto aí que tem uma fortilha com um brasileiro, Thiago Ávila, que está preso em Israel, enfim, com a Greta, aquela ambientalista também, Thunberg, esqueci o sobrenome da Greta. Eu conheço o Thiago, conheci ele em Brasília. Ele está preso em Israel e eu tenho certeza que, independente dos problemas que ele esteja sentindo, ele sabe que ele está fazendo o que ele tem que fazer. No propósito dele, não estou falando se ele está certo, se ele está errado, se Israel... Esquece o lado político, pelo amor de Deus, para com essa besteira de política, direita, esquerda. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre Israel aqui. Eu estou falando que o Thiago entregou a vida dele para o propósito dele. E ele está agora preso. E eu tenho certeza de que se você perguntar para o Thiago se ele faria de novo, nesse momento ele faria. Porque eu conheço ele e eu sei o quanto ele tem fé naquilo que ele está fazendo, o propósito de vida dele. Qual é o teu propósito? O meu é me comunicar. O teu pode ser formar uma empresa que vende milhões, pode ser criar um curso que vende milhões, pode ser terapeuta, pode ser fotógrafo. Qual é o teu propósito? O que é que brilha os teus olhos? Eric, eu não consigo, socorro. Começa como hobby. Que pode ser que aos poucos isso vá se transformando em toda a sua vida. A entrevista mais difícil que eu fiz foi a de Afuá. Mas a pergunta mais difícil que eu fiz para mim mesmo foi: eu morreria se eu não fizesse isso? E Hilke, a resposta é que sim. Então estou aqui, sigo me comunicando. Quero saber o que você achou desse vídeo, se você gosta de vídeos dessa forma. Eu vou ligar o carro agora e chegar na emissora, que eu estou bem pertinho, tenho que trabalhar. Mas se você quer transformar a sua vida através da comunicação, de reflexões, se inscreve aqui, não esquece de deixar o comentário. E a gente se vê na próxima. Espero mesmo que você encontre o propósito da tua vida. Se não, deixa no comentário, bora trocar uma ideia. Quem sabe eu não te ajude. Até a próxima.